No último vídeo, nós fomos longe, profundo no tema saiba o que você pode controlar e o que você não pode. O que está sob seu controle e o que não está. E nesse vídeo, então, a gente vai continuar enveredando por esse tema, mas agora em outra direção, que é: lembra que o que acontece no universo do outro, o que está acontecendo dentro do outro, da pessoa que você se relaciona, isso não está sob o seu controle. Tu não tem como controlar isso. E talvez você esteja gastando muita energia, muito tempo da tua vida se metendo nas questões alheias, se metendo na vida alheia, se metendo no problema alheio, carregando pesos que não são seus, criatura. Vamos falar sobre isso, então? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse vídeo. Já lembra de curtir, de se inscrever no canal. Isso tudo ajuda muito a esse conteúdo alcançar mais pessoas e o canal crescer do jeito que a gente gosta e a gente quer, né? Que estamos aqui para isso, para alcançar cada vez mais pessoas e essa mensagem chegar longe. Então vamos lá. Ai, Jesus! Esse vídeo ele vai alcançar bem as salvadoras, né? As salvadoras de plantão, especialmente as salvadoras emocionais, porque eu faço parte desse grupo, né? Dessa trupe, dessa galera. Algo em mim, algo dentro de mim se, se identifica com esse lugar de salvador e tá buscando, de algum modo, salvar os outros no campo emocional, especificamente. Isso é muito comum para as pessoas que seguem uma jornada de terapeuta, né, de mentor, de professor, no campo espiritual, do autoconhecimento, das terapias holísticas, porque gente, o que é a nossa luz, o que a gente tem de bom, também tem um outro lado que vai ser a nossa sombra, que vai ser um desafio, né? Nada vem assim, toda flor, toda rosa, ela vai trazer o seu espinho. E a benção maior a gente alcança quando a gente consegue extrair o que há de bom também do outro lado, né? Não querer ficar só na luz, mas integrar os dois, aceitar a rosa com o seu espinho, né? O espinho faz parte da beleza da rosa e da maravilha que é a rosa, tá? Então o que acontece? O primeiro ponto aqui é quando a gente tá se ocupando com a vida dos outros. E aqui os outros pode ser os nossos pais. Tem uma galera que aí tá bancando salvadora dos pais. Quem já esteve nesse lugar, levanta a mão. Gente, isso dá tanta merda, dá tanto problema na vida, meu Deus do céu. Eu vou começar por aí. Eu vou falar, já entrei aqui, vou falar por aqui, peraí. Primeiro que a gente fere uma das leis sistêmicas que são basilares para a harmonia da vida, para a fluidez das coisas, tá? Na nossa existência. Que é a lei da hierarquia. Então a gente vai falar sobre duas leis aqui, a lei da hierarquia e a lei do dar e receber, depois. Aqui é a lei da hierarquia, né? Que os nossos pais, eles são maiores do que nós. Nós somos menores. Quando a gente se coloca nesse lugar de salvar, de dizer para os nossos pais o que é melhor para eles, o que eles deveriam fazer, de ficar reclamando dos pais, né? Puxa, minha mãe deveria fazer isso, não tá fazendo aquilo. Não, não. Gente, eu fiz isso horrores com a minha mãe. Lá atrás. Graças a Deus, ó. Ai, que delícia perceber que eu já soltei esse lugar. Com trabalho, com muita terapia, assim, com constelação familiar, com muitas práticas terapêuticas, muito tarô envolvido também, e eu consegui. Hoje, ó,
como é um caminho que eu percorri por muito tempo, que a minha mãe percorre, que a minha avó percorreu, que a minha ancestralidade percorreu, vira e mexe, eu ainda tenho a tendência a voltar para esse caminho, né? E aí que entra o vigiar e orar, né? Vigiar a mente. Mas o que que acontece? Eu olhava para a vida de minha mãe e eu achava que tinha que ser de outro jeito. Que ela deveria estar fazendo outra coisa, que ela deveria estar usando os talentos dela, os dons dela, porque ela é incrível, maravilhosa, ela poderia trabalhar com, com outras coisas, inclusive com autoconhecimento. Enquanto o que ela escolheu para ela é uma vida diferente disso, né? Ela optou pela segurança de um trabalho, que ela tem ali o saláriozinho dela garantido, né? Tem a subsistência dela garantida, não tem esses desafios do empreendedorismo e do descobrir os seus talentos e colocar para jogo e tudo mais, porque é um BO. Eu, né, com meus 34, minha mãe vai fazer 60. Eu, em outro tempo, com uma outra cabeça, vivo tantos desafios, imagina, né? Mas enfim, eu achava que ela tinha que fazer outra coisa. E olha que curioso, o que eu achava que ela deveria fazer era a mesma coisa que eu achava que eu deveria fazer. Que no fundo era o que eu queria pra mim. Então, de algum modo, eu tava cobrando dela ou exigindo dela, orientando a ela algo que funcionava pra mim, algo que era meu, que tinha a minha energia, né? Numa arrogância enorme de achar que eu sabia o que era melhor para ela. E aí vem uma outra mensagem que eu tô utilizando esse livro de Epiteto, A Arte de Viver, Epiteto, um grande filósofo, assim, que eu amo, e vou estar utilizando muito esse livro dele nos próximos vídeos, que ajuda a trazer inspiração. E ele fala que é um dos princípios dele para viver bem, para a virtude, a felicidade, a sabedoria. Ele diz aqui, ó, saber que você não sabe e estar disposto a admitir isso, sem desculpas nem acanhamento, é ser forte de verdade e preparar o terreno para aprender e progredir em qualquer atividade. E aí ele vai falando sobre a vaidade. Ele começa assim, ó, na verdade. Reconheça a insanidade do sabichão. O primeiro passo para viver com sabedoria é renunciar à vaidade. E eu não reconhecia que eu não sabia sobre a vida dela, o que é melhor para ela, era o que eu achava, era o que eu queria. Ai, que bom que a gente amadurece, não é? Que bom. Então, gente, eu fui entendendo que a vida de Kelé é de Kelé. Eu não tenho responsabilidade, eu não tenho que dizer o caminho dos outros, eu não tenho que querer ajudar quem não quer, sabe? E principalmente quando se trata dos nossos pais, porque eles são maiores do que nós viemos depois. Então, assim, o nosso dever não é estar salvando os nossos pais, guiando a vida dos nossos pais, estando acima deles, se colocando como autoridade na vida deles, né? Como sabichona, sabichão que sabe o que é melhor, o que é por aqui, o que vai prover, sustentar, salvar de alguma forma. Tu sai desse lugar de salvador. Ó, tá. Primeiro percebe se você tá nesse lugar, porque é uma jornada, né? Então você não já vai pular de tomar consciência para mudar assim do mesmo tempo. Algumas pessoas sim, mas em regra é uma jornada. Então, primeiro se perceba se você tá ocupando esse lugar de querer ser pai dos seus pais, mãe dos seus pais, né? Porque esse é um lugar de merda, de fracasso, de peso que tu não vai aguentar. Porque você não vai ter como realizar os seus próprios sonhos, os sonhos da sua alma, se realizar, ser quem a sua alma anseia ser enquanto você estiver ocupada se preocupando com a vida dos seus pais. Achando que você sabe mais do que eles. Então, essa é uma regra essencial para prosperar no amor, na vida profissional, para viver em paz e ser feliz. É
Se coloque no teu lugar, tá? Assuma que você não sabe, que eles estão aqui muito antes de você, que você não sabe o que se passa dentro da cabeça deles, não sabe o que a alma deles viveu, não sabe o que a alma deles se comprometeu a viver, não sabe o que é viver os desafios que eles vivem. Você não sabe. Tu não sabe nem lidar com os seus. Você sabe lidar com os seus desafios? Vamos lá, de verdade? Porque eu, quando tava nesse lugar de querer dizer à minha mãe o que é certo e errado, tava me virando aqui nos 30 um desafio da desgrama pra eu seguir o conselho que eu tava dando pra ela. Ela que vive os outros desafios dela, que pra ela, sabe? E aí eu queria que ela fosse, mas assim, eu tava conseguindo, eu tava realmente fazendo aquilo tudo que eu tava dizendo pra ela. Não. Então, assim, se percebe se o que você tá falando pro outro fazer, pode ser quem seja, você tá conseguindo fazer. Esse é um grande ponto. Que isso aqui já te coloca num lugar de mais humildade, né? E agora, assim, eu consigo, eu tô conseguindo e tal, ok. Agora vamos tentar calçar os sapatos do outro? Será que com a mentalidade do outro, com a história de vida do outro, com os sentimentos do outro, no tempo do outro, será que dentro desse universo você conseguiria também? É um exercício de imaginação aqui, porque saiba de uma coisa, você não vai acessar o que é o universo do outro. Tu mal se apropria do seu universo, imagina acessar o universo do outro, né? Então, assim, começamos bem, né? Com os pais, eu acho que foi bem por aí. Gente, saber ocupar o nosso lugar nas relações. Não querer ser mais do que o outro. Porque quando a gente fica lá apontando, é isso, é aquilo, vai por lá, vai por cá, você deveria fazer. Você está se colocando em um lugar de superioridade na vida do outro, de detentora do saber, de detentora de algo ali que, sabe? Então, assim, será que você realmente está ajudando? Agora, já que já até saí dos pais, tá bom? Vamos mais aqui pra frente. Relacionamentos amorosos, seu companheiro, sua companheira, suas amigas, pessoas ao seu redor. Será que você tá ajudando mesmo? Não, mas a pessoa disse que eu tô ajudando, não sei o que, não sei o que. Mas tá pesado pra você, sabe? Não, eu tô me sentindo ótimo, eu tô me sentindo importante. Você não sabe como que o ego, como que esse algo em nós, que precisa de validação, que precisa se sentir importante, que precisa se sentir amado a partir do serviço, que só consegue se sentir visto e amado quando faz, quando ajuda o outro. Vocês não sabem como que essa parte de nós se apropria nesses momentos, né? É demais. Então, como é que você tá se sentindo ajudando o outro? Que você está se sentindo importante, valorizado, isso daí também é um sinal de alerta. Não é só quando tá pesado, quando tá difícil, não. Mas também quando tá muito gostoso. Talvez você esteja se distraindo. Sabe por quê? Se você estiver se responsabilizando por coisas da vida dessas outras pessoas que são de responsabilidade delas, que você tá pegando a mais, sabe? Você tá trazendo pra você o que na verdade é do outro, é muito provável que você esteja em falta com você. Que você esteja se responsabilizando pelo que é do outro enquanto você está sendo irresponsável com você mesmo. Se distraindo. Muitas vezes, gente, como que eu me distraí? Eu estava. Olha, período ali da minha crise, porque eu passei por um momento de crise existencial até o meu despertar espiritual. E entrei no despertar já na crise, né? Socorro, Deus! Bem assim. Mas ali naquele momento, antes da crise, antes do despertar, eu era a pessoa
que tava sempre achando que eu sabia o que era melhor pro outro, que eu podia ajudar o outro, tava sempre ali, né? Sendo quem busca ajudar e no campo emocional, né? Intelectual, emocional. Mas eu estava fugindo, na verdade, e eu não. A gente sabe, a gente não sabe, não, a gente não percebe, não. É tudo no inconsciente, a gente só tá ali naquele fluxo. Enquanto dentro de mim tinha um extremo desamparo, tinha uma falta enorme de mim mesma, sabe? Eu precisava de mim, do meu colo, da minha estrutura, da minha orientação, do meu discernimento para mim mesma, da minha clareza para mim mesma, da minha autorresponsabilidade que estava fraca, fraca, fraca. E tava lá dizendo que era melhor pro outro, tentando ajudar o outro, não, porque por ali, olha, porque você não faz isso, vamos lá, não, e não sei o que, não sei o que, toda pra fora. A minha energia psíquica toda projetada pro outro. Me sentia ótima, assim, porque eu sou importante, tô ajudando, tenho conhecimento, eu quero, eu gosto, e eu amo ajudar mesmo, isso aqui que eu tô fazendo, eu amo, né? Só que tava vindo de um lugar, na verdade, de desconexão comigo mesma. E aí fui caminhando e fui sendo direcionada pela minha alma, pela minha consciência pro meu lugar, né? Que tava muito para fora, muito a serviço, e aí eu fui voltando pro meu lugar. Porque não tem como a gente estar direcionando a nossa energia pro outro e ao mesmo tempo a gente tá em ordem interior, interna, sabe? Se provendo, se sustentando, se dando o que a gente precisa. Isso só é possível quando a gente está em harmonia. E aí a harmonia é eu entrego para o outro a partir de um lugar interior de transbordamento, porque eu tenho, e aí eu consigo transmitir para o outro sem que me falte. E mais do que isso, transmitir para o outro a partir de um lugar de abundância, não de falta, não transmitindo para o outro para poder receber do outro o que eu preciso, o que me falta. Porque acontece muito isso e é um mecanismo inconsciente, tá? De se identificar com esse lugar de salvadora, né? Então, se eu me identifico com a salvadora, eu sou a salvadora, eu sou a que pode ajudar, que ajuda, que tá lá e tal. Então você precisa cumprir esse papel, esse personagem que você se identifica, entende? E o que é que você ganha com isso? Porque sempre tem um ganho, gente. Ainda que seja um ganho que você olha assim, pô, isso aqui é isso aqui que eu ganho, isso aqui não. Mas sempre existe um ganho, ainda que seja o reforço dessa identidade, desse lugar de salvadora, entende? Mas aí o que é que você vai ganhar com isso, né? Muitas vezes, e aqui eu volto para minha própria experiência, a gente está tentando ajudar o outro porque a gente não sabe lidar com a dor do outro. A gente não sabe lidar com o sofrimento do outro, com a angústia do outro, com a falta do outro. Com a falta do outro em si mesmo, né? A pessoa lá desconectada dela, a pessoa lá não tá bem. E aí você não sabe lidar com o que isso causa em você. E isso pode estar refletindo justamente a sua incapacidade de lidar com a sua angústia, com a sua falta, com a sua dor. Então, você não quer acessar isso, você não quer sentir isso, né? Você não quer sentir a tristeza que ver o outro triste te causa. Você quer fugir disso, então você vai lá tentar ajudar o outro. E eu estou saindo desse lugar, sendo muito sincera com vocês, né? Porque ser terapeuta, gente, não é tá super bem resolvida, já dei, né, já tirei nota 10 em tudo aqui. Não, tô aprendendo também. Tenho recurso, tenho conhecimento, só que eu preciso estar praticando, né? Tá vivendo, experienciando, criando as novas conexões neurais, porque o cérebro é acostumado de uma forma. Então, criar novas conexões requer é uma jornada, né? Repetição, autoobservação, e vamos lá, para
romper com o padrão, não é de uma vez não é de uma vez só, né? É contínuo. Então, assim, percebo em mim uma dificuldade, algo em mim tem uma dificuldade que é dentro do meu relacionamento amoroso, se eu vejo que a minha companheira. Isso é de muito tempo, né? O mais próximo foi eu tomar consciência disso. E, gente, a jornada de despertar, a jornada de autocura, é jornada. Então é passo por passo. A gente vai, sente a dor, aí toma consciência, aí vai encontrando em si os recursos para transformar, e aí começa a mudar, começa a pensar diferente, começa a agir diferente, e aí vai, né, avançando, tá? Então, assim, tomei consciência de que, para mim, é desafiador ver por exemplo, a minha companheira é, se sentindo triste, não estando bem, estando por um período de desafios emocionais. E aí, diante disso, esse lugar em mim, esse algo em mim que quer salvar o outro porque não quer viver a dor e o desconforto que a dor do outro causa em si. Né? Então, eu preciso salvar o outro porque aquilo me impacta muito. E aí, para mim, e para muitas pessoas que, gente, eu não sei explicar direitinho, porque eu não sou entendedora do desenho humano, mas eu descobri no desenho humano que o meu sacral tem a leitura, tem o mapa do desenho humano, é incrível, inclusive, me ajudou muito. O meu mapa, o meu sacral, que é a região das emoções, ele é todo aberto, meu centro sacral é todo aberto. Isso significa que eu capto muito as emoções dos outros e se mistura facilmente com a minha. E isso é incrível para o trabalho como terapeuta, porque eu consigo ter uma leitura melhor do que está se passando no universo do outro. Mas ao mesmo tempo, lembra que eu falei no início, traz uma luz, traz algo de bom, mas esse algo de bom traz um desafio do outro lado. Uma tendência desafiadora, negativa do outro lado, para equilibrar aqui a balança e a gente, ó, integrar tudo e aí fica lindo. Mas eu tenho esse desafio, né? O meu sacral é aberto, então eu capto as emoções das pessoas e me confundo com as minhas. Então, muitas vezes eu tô sentindo o que o outro tá sentindo, e se eu não estiver muito presente, muito atenta em mim mesma nas minhas emoções, no meu estado interior, eu me confundo e eu acho que o que eu tô sentindo é meu, enquanto na verdade é do outro. Então aí o desafio fica ainda maior, né? E muitos de vocês também têm. Eu oriento fazer um mapa do seu desenho humano para você entender melhor a sua constituição, nesse sentido também. E aí, ou você mesmo pode se perceber e dizer, né? Você percebe que você tem dificuldade de separar as tuas emoções das emoções dos outros? Eu sempre percebi que eu era muito influenciada pelas emoções das pessoas. Então, quando uma pessoa ali não tá bem, aí eu já era muito ativada. Isso também vai de traumas de infância, também pode ir, né? Mas pode ser as duas coisas, né? A gente já ser uma pessoa que tem uma predisposição a ser mais empática, empata, mais sensível às emoções do campo. E além disso, ter vivido situações na infância. Então, uma coisa não anula a outra. E aí, o que que acontece? Quando a minha companheira não tá bem, eu fico tendendo a querer consertar, querer salvar, querer bancar salvador emocional, mudar as coisas ali. Porque uma dificuldade de lidar com que isso desperta em mim. E algo em mim acredita que é mais difícil eu ficar na minha energia de alegria, de bem-estar, de paz, enquanto a energia do outro tá baixa, porque é energia, né, gente? Frequência. É muito desafiador para uma pessoa que tem, né, o sacral aberto, manter a energia elevada quando a energia de quem tá ao redor tá baixa.
Então aí o que que eu tento fazer inconscientemente? Eu tentava fazer levantar sua energia aqui para que eu consiga ficar bem também. Só que isso não funciona. Não funciona. Então qual é o trabalho verdadeiro aqui? É buscar elevar ainda mais a minha energia, porque muitas vezes ao tentar trazer o outro, elevar o outro, eu desço. Eu vou para baixo também. Às vezes porque parece errado estar bem, estar feliz enquanto o outro não está. Sabe? Parece, eu sentia como se fosse tivesse falhando, sentia uma culpa, sentia que era errado de algum modo. Algo em mim sentia que era errado, eu tá bem e o outro não tá. Então, eu lá atrás, lá bem atrás, já faz um tempo que eu tomei essa consciência, né? Desde quando eu comecei a entender mais mesmo sobre energia, sobre espiritualidade, sobre vibração, sobre o campo vibracional e sobre autoconhecimento, que já faz um tempo que eu entendi que o caminho não é eu baixar, o caminho é eu subir, é eu elevar. Aí eu entendi, ok, precisa elevar. E aí, mais recentemente, eu entendi que eu não tenho como elevar enquanto eu fico carregando o peso do outro, tentando puxar o outro e ficar mais pesado pra eu subir, entende? E pra eu me manter no alto. Fica mais pesado. Então, inconscientemente, a gente faz isso pra se ajudar, né? Pra manter a energia alta. Só que o efeito é o contrário. E pra completar, a gente ainda não tá ajudando a pessoa. Por quê? A gente está emitindo para essa pessoa uma mensagem de que ela não é capaz, de que ela precisa de ajuda. Talvez algo em você acredite mesmo que o outro não consegue, o outro não é capaz, que o outro não dá conta sozinho, que você precisa. Algo em você pode acreditar nisso, mas a tua consciência sabe que essa pessoa está vivendo o que está vivendo porque ela precisa e porque ela tem condição de sair desse lugar. E que você pode sim dar apoio para que ela se levante, dar a mão para que ela saia, mas você não pode carregar. Você não pode servir de bengala emocional do outro para que ele se sustente em você enquanto você tá curvada, se curvando diante da tua própria vida, entende? Descendo a tua vibração, deixando de fazer o que te cabe porque tá ocupada com o caminho do outro, servindo de bengala pro outro. Isso não dá certo. Isso não dá certo, isso vai destruir a tua relação. Porque, por mais que possa haver ali uma relação de codependência, né? Você depende, o outro depende da tua ajuda e você depende de que o outro dependa de você. Então, percebe? Um alimenta essa identidade do outro, esse lugar do outro. Isso está destruindo a relação. Por quê? Quebra aqui a isonomia, esse lugar de equidade, de igualdade na relação, em que ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é salvador de ninguém. Se você é salvadora da tua companheira, do teu companheiro, você já tá se colocando num lugar maior do que ela, do que ele. E aí já não é igual, né? E aí, meu irmão, aí vai alimentar sentimentos de inferioridade e de superioridade. Desequilíbrio. Desequilíbrio na outra lei sistêmica de dar e receber. Entende? E aí vai o quê? A atração sexual vai pro buraco. Aí um vai sentir que tá sendo sobrecarregado. Aí o outro vai se sentir em falta, em débito. Não dá certo. Não vai te trazer felicidade. Não vai te trazer paz. Isso aí você tá reproduzindo um lugar comum, um padrão que foi construído, criado a partir das suas vivências não processadas, dos traumas não processados na infância e de outras vidas mais, e talvez ancestral, porque é capaz que na sua ancestralidade você olhe e você veja o mesmo padrão. Preste atenção. Como é que o seu pai se relaciona com as pessoas? Como é que a sua mãe se relaciona? Como é que eles se relacionam com os próprios pais
e com os companheiros, né, com as pessoas em geral. Percebe se você não está reproduzindo um lugar comum. Você só está seguindo o fluxo, tá? E tu tá aqui para quebrar, romper. Porque o crescimento, a expansão só existe quando você sai deste lugar comum, ordinário e vai para o extraordinário. E assume a tua responsabilidade pela sua potência, pela sua energia. Quando você tá colocando energia toda pro outro, tu não tá assumindo a tua energia. Tu não tá usando, direcionando a sua energia pro teu crescimento, sabe? E eu vou te falar, você só tem como ajudar outra pessoa quando você tá bem. Então, se você desce pra ajudar o outro, tu não tá ajudando verdadeiramente. Gente, fazer o bem só é possível quando esse bem, ele é bom pra todo mundo. Se você tá fazendo bem, você acha que você tá fazendo bem, tá ajudando alguém, mas você tá se prejudicando, você não tá fazendo bem de verdade. No fundo, é provável que você nem aquela pessoa você esteja ajudando realmente. Por mais que ela acredite que sim, que você acredite que sim, que você olha, ela tá melhor. Mas talvez você esteja seguindo aquela metáforazinha do da borboleta, né, do casulo, da lagarta no casulo, em que vem alguém que não aguenta o processo do outro, não aguenta acompanhar o processo da lagarta se transformando na borboleta, e aí vê a borboletinha ali dentro do casulo, que não consegue ainda quebrar o casulo para voar, e aí vem e fura. E aí ela vai, consegue voar, só que ela tá fraca. Ela não se sustenta nas próprias asas. Ela não alcançou o seu potencial, entende? Ela não cresceu as asas, ela não ela não tá preparada. Entende? Ainda tá faltando. Aí vai chegar ali na frente, ela não vai conseguir viver o potencial máximo dela. Por mais que agora pareça, consegui, ela tá voando, foi. Mas não. Entende? Então, assim, voltando lá pro início do vídeo, reconhece, chama, clama pela humildade na tua vida. Humildade, assim, de reconhecer que você não sabe o que é melhor pro outro. Tá? Que é um desafio enorme tu acessar o que é melhor para você, sustentar o que é melhor para você. Imagina o outro, gente. A vida fica tão mais leve quando a gente começa a ter uma postura de humildade. Estou aprendendo. E você também. E olha só. Isso é humildade, é reconhecer que a gente não sabe e que a gente está aprendendo. Né? E lembrar que a gente aprende na experiência, não é você ver esse vídeo, entendi. Mas aí volta ali e não faz nada do que você disse que aprendeu. O cérebro precisa de repetição, entendeu algo e começa a praticar, começa a fazer algo. Qual é a decisão que você pode tomar hoje de saída desse lugar? Uma decisão que representa a saída desse lugar de salvadora do outro, de fazer pelo outro. Essa decisão que te coloca de volta no lugar ou te aproxima do lugar que é seu. Vai te ajudar muito, primeiro, perceber quando você sai do teu lugar e vai para o outro. Porque nesse momento ele tá automático, esse lugar tá automatizado, então você já vai no automático. Seu automático é aí. Então é um grande exercício, o começo de tudo é a tomada de consciência. Então, se perceber, se observar, opa, fui para lá, ok, volta. Ó, eu lá, volta. Tudo bem ir, você tá aprendendo. Humildade com você mesma. Porque ainda tem isso, né? As salvadoras, as sabichonas. Minha filha, é uma falta de humildade consigo mesma, que acha que já tem que estar lá em cima, que já tem que. E aí, pra admitir, assim, pra se ver nesse lugar de quem tá aprendendo, de quem tá errando, de quem tá fazendo mal feito, de quem fez e precisa refazer, e foi, não é pra ir. E, dói, né? Dói, porque tá faltando humildade. Eu sei, eu sei. Eu caminhei esse caminho, eu fiz essa jornada e estou ainda fazendo.
Já caminhei muito, graças a Deus, graças a mim mesma. E há muito o que fazer, há muito o que aprender fazendo, praticando, tá? Então, toma consciência, percebe, e no momento que você toma consciência, escolha fazer diferente. Escolha fazer diferente. Depois de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que um dia o seu automático vai ser estar na tua. Cuidar de você. Fazer o que te cabe, se responsabilizar por você. E aí você vai ajudar muito mais o outro. Aí você vai, ó. Aí sim, aí sim. E ajudar o outro pode ser leve, e é leve nesse lugar, né? Quando a gente tá no centro. É leve. E aí a gente consegue ajudar com eficácia, porque a gente ajuda enxergando de verdade o outro, sabe? Enxergando a potência do outro, enxergando a necessidade do outro, e enxergando o que cabe a gente de algum modo ajudar, né? Então você ajuda a partir da tua alma, não a partir mais do teu ego, da tua ferida, da tua falta, do teu automatismo inconsciente. Meu Deus, tô com a garganta aqui pedindo pra parar. Quero te lembrar de curtir esse vídeo. Curte esse vídeo, criatura. Pelo amor de Deus. Compartilha com alguém que você sabe que vai ajudar. Se inscreve no canal. Vem comigo que vai ter muita coisa boa por aqui. Eu estou comprometida com isso. Tá bem? E assiste o vídeo, o primeiro vídeo, em que eu falo sobre a gente aprender a identificar o que cabe a gente e o que não cabe. Começar a sair de um lugar, inclusive, de vítima do que aconteceu para autora, né, da própria vida e agir a partir do lugar que estamos. Gente, esse vídeo tá muito lindo. Eu conto um pouco da minha história, do que eu vivi e de como eu aprendi a integrar essa parte em mim que se sentia vítima dos outros, das circunstâncias e vítima de mim mesma. E comecei então a agir a partir de um outro lugar, com o conhecimento, com a bênção que eu recebi dessa parte minha que foi vítima por muito tempo. Isso só foi possível quando eu reconheci essa vítima. E eu falo sobre isso tudo nesse vídeo. Vai lá ver que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Um grande abraço, um beijo na consciência e até a próxima.